meu nome é Poliana, sou professora de língua portuguesa e neste vídeo o assunto é História da Literatura Infantil. Espero que vocês gostem do conteúdo e acompanhem o vídeo. Bom, primeiramente nós temos que entender que a concepção de texto escrito exclusivamente para a infância é recente, mesmo porque a concepção de infância como vemos hoje também é muito recente, né? Eu gravei um outro vídeo aqui no canal falando um pouquinho acerca da história da infância e, de certa forma, o nascimento da literatura infantil e o nascimento da concepção de infância como a temos hoje ocorrem de maneira concomitante, né? Mas isso eu vou explorar um pouquinho mais à frente. Porém, antes do surgimento de textos escritos, de obras publicadas, endereçadas às crianças, nós não podemos afirmar ao mesmo tempo que as crianças não tinham acesso a um tipo de literatura, né? Porque a narrativa, ela é inerente à própria história do ser humano. O homem se utiliza das narrativas, principalmente de cunho oral, para se complementar desde sempre, né? Então, as pesquisas apontam que os homens sempre utilizaram a literatura, primeiramente de modo oral, para se compreender dentro do espaço da humanidade, né? Essa primeira literatura, que é uma literatura de características orais, né, em que o canal era a ascendência para a descendência, ou seja, as histórias eram passadas de geração em geração, ela foi, né, ao longo de todos os séculos, importante para a manutenção da cultura dos povos e para a construção da sociedade como temos hoje, né? A escrita, por si só, já é uma história à parte na própria história da humanidade, né? Porque ela surge, segundo os estudos ali, cerca de 3, 4 mil anos antes de Cristo, mas ela vem se popularizar realmente na Europa só no século XVIII, e ela surge quando, né, ela se democratiza de uma maneira mais geral, como uma forma de imortalizar essas histórias que estavam ali já reconhecidas pelas sociedades e passadas de boca em boca, né, de uma pessoa a outra. O livro ele vem para de certa forma, moldar essas histórias a um outro tipo de plataforma, mas ao mesmo tempo não deixa de ser também uma forma de imortalizá-las, né? A literatura infantil, ela se difere de algum modo dessa literatura universal, clássica, do mundo adulto, né? Porque em torno dela há um público muito recortado e restrito. E como é uma literatura que surge para um público restrito, essa literatura ela tem uma linguagem muito particular, né? Que é própria para alcançar os sentidos desse universo. E essa linguagem, ela é fruto de um processo histórico também, né? Ou seja, os livros infantis, os primeiros livros infantis, eles são frutos de uma concepção, e na atualidade essa literatura ela se revigora para atender às concepções da sociedade moderna, né? Voltando aqui para o início do vídeo, quando eu comentei acerca da relação da literatura infantil com a própria concepção de infância, né? A infância como a concebemos hoje, ela é uma infância moldada a partir dos valores do século XVI, que são os valores da sociedade burguesa, patriarcal, de núcleo familiar, consolidado em torno do universo masculino e dos bens da propriedade, né? E essa infância, ela foi concebida a partir do século XVI para garantir que os valores tradicionais da sociedade burguesa e da propriedade ficassem ali pertencentes e seguros em torno de um núcleo, né? E as crianças, elas foram vistas, então, a partir, né, desse ponto, como uma possibilidade ali de continuidade de um discurso, de uma ideologia, de uma maneira de ver a sociedade e o mundo, né? Então, elas foram, a partir de então, formadas para tal, né? E a escola, juntamente com a religião, juntamente com a família, elas
se uniram para a formação de valores dessa nova infância. A literatura, ela surge então nesse período e, na verdade, ela não surge, né? Ela é direcionada nesse período para a escrita. A escola passa a acolher esses textos e esses textos são moldados a fim de garantir que as ideologias burguesas se processassem na formação dessas novas gerações. Por isso, esses primeiros textos endereçados às crianças, escritos às crianças, eles tinham valores moralizantes, né? Eles naturalizavam certas atitudes ali da sociedade capitalista, em detrimento de outros costumes, de outros anseios de culturas ali que se queriam, né, ser apagadas. Os primeiros autores da infância, assim, desse período, e ainda hoje muito conhecidos, são Charles Perrault, por exemplo, que criou fábulas, que popularizou contos de fadas, e também La Fontaine. Esses autores, eles não eram bem criadores de histórias infantis, né? Eles eram adaptadores de histórias que já existiam no mundo da oralidade. Então, eles se aproveitavam de histórias que eles já conheciam, que eram contadas de boca em boca ali, através dos tempos, como os contos infantis, como as fábulas gregas, mas eles adaptavam esses textos às necessidades da sociedade capitalista, né? Então, por exemplo, as fábulas de Esopo, elas foram adaptadas ali às noções do século XVII, XVIII, ao mesmo tempo que os contos de fadas, que eram histórias orais, narradas de pai para filho, de avô para neto, elas foram também adaptadas ali às ideologias daquele novo tempo. Por isso, essas histórias, de maneira geral, elas têm um caráter moralizador, né? Por exemplo, sempre indicando a necessidade da organização em torno do mundo do trabalho. Então, nós temos algumas fábulas muito conhecidas como A Cigarra e a Formiga, que buscam ali enaltecer o comportamento do trabalho, em detrimento da crítica aos comportamentos, né, do ócio, que eram não tão mal vistos, né, por algumas culturas até então. Dessa forma, preparava-se a criança para o mundo adulto, e a literatura infantil, ela tinha um valor ali moralizante pedagógico, né, porque ela atendia aos preceitos, né, do Estado, da igreja, das famílias, e elas, por meio da ficcionalização, elas acabavam ali por preparar adultos para a conservação de valores. As disputas em torno da literatura infantil, que eram muitas, né, elas continuam. Assim, a literatura infantil, ela ainda é um espaço de disputa ideológica. Não deveria, né? Porque a boa literatura, ela não se faz, né, por meio das intencionalidades de formação de valores morais. Porém, a literatura infantil, ela ainda está em disputa, uma vez que a formação das crianças também está, né? Ou seja, valores que a sociedade apregoa, né? Que seriam ali como os homens deveriam se comportar, eles ainda ecoam por meio ali da literatura infantil. Então, por exemplo, a família, ela tem um peso ali nas escolhas, enfim, dos temas, dos livros que as crianças leem, né? Os anseios dessa família, o que essa família pensa, quais são os tabus para essa família ou não. A igreja, ela ainda tenta se impor acerca dos textos que uma criança pode ou deve ler, ao mesmo tempo que o Estado, né, nesse mesmo sistema, uma vez que as crianças frequentam as escolas e as escolas são meios onde a literatura infantil ela perpassa, né, e o Estado tem ali as possibilidades de escolhas acerca das temáticas que esses livros, enfim, exploram. E, ao mesmo tempo, também o mercado capitalista, porque os autores, eles publicam seus livros por meio de editoras, e essas editoras, elas possuem ali também questões ideológicas em torno. Então, a literatura infantil, apesar de ser uma literatura como qualquer outra e ter funções muito parecidas com a literatura adulta, apesar de escrita numa linguagem peculiar, a literatura infantil talvez sofra, como nenhum outro tipo, né, de literatura adulta, muitas interferências ideológicas de instituições muito fortes no sentido discursivo e econômico. E nós podemos exemplificar, por exemplo, né, nós tivemos há pouco tempo uma escola paulista de elite, cujos pais eles quiseram ali interferir na leitura de um livro clássico da literatura juvenil, mas também adulto, né, que é o Diário de Anne Frank, afirmando que Anne Frank, naquela versão, teria ali muitas cenas de cunho sexual. Enfim, né, isso aí até foi motivo para muita discussão.
Ao mesmo tempo que nós temos ali interferências ainda muito profundas da igreja, nós tivemos há pouco tempo também um pastor invadindo uma escola em Vitória, né, para questionar um trabalho que foi feito ali com literatura a partir de uma obra. E a interferência do Estado e das editoras nós percebemos de maneira muito forte, por exemplo, quando a maioria dos livros publicados ainda para a infância, eles são direcionados para criança branca, de classe média, né? Deixando as crianças negras, que são ali boa parte das crianças matriculadas em escolas públicas hoje, no nosso país. Então é ingênuo acreditar, né, que essas disputas ideológicas em torno da literatura infantil fizeram parte do século XVIII, do século XVII, quando a literatura surge e ela é vista ali como um canal de exploração ideológica de uma determinada classe. As disputas em torno da literatura infantil, elas continuam, uma vez porque se disputa também a questão da formação ideológica da infância, que hoje é levada assim, né, para os valores ainda capitalistas, principalmente do consumo. E muitos temas tabus, como por exemplo a morte, a violência, o sexo, as questões de divisão de classe, divisão de renda, né? São aqueles temas que as pessoas acham que as crianças não deveriam ter acesso, eles acabam sendo ainda muito mal vistos quando explorados em literatura infantil, ao mesmo tempo que se sabe que a criança é pronta para qualquer tipo de assunto, modificando-se apenas a linguagem, como esse assunto é tratado, né? Isso de acordo com muitos estudos acerca da maturação psicológica das crianças. A literatura infantil hoje, então, né, no sentido assim de bandeira, de luta, ela luta muito ainda para se libertar desses estigmas todos, do fato de ser, né, muito mais vista como uma bandeira ideológica do que uma arte em si. Ela tenta, né, como literatura, contribuir para a formação leitora, porque nós sabemos que é na infância que se constroem os hábitos de leitura que vão perdurar por toda a vida, né? E são essas leituras feitas na infância que vão dar a base para que uma criança, quando adulta, consiga ler textos eruditos, né, de linguagem mais abstrata. A literatura infantil, como toda literatura, como diz Cândido, né, ela humaniza, porque ela constrói questões relativas à alteridade, ou seja, a criança consegue se ver na posição de outras pessoas e ali ela consegue, vivendo essas realidades, compreender o mundo de maneira mais plural. A literatura infantil, ela tenta incluir mais, né, todas as pluralidades também nacionais, então ela se abre para outros, para textos que falem de outras culturas étnicas, como nós temos hoje livros acerca da literatura indígena, da literatura africana, né, que são trazidos também para o universo da infância nacional. E nós temos também ali o objetivo de sempre da literatura infantil, né, que é a maturação emocional, social, cognitiva da criança, para que ela organize a sua visão de vida, né. Nós temos as dificuldades imensas em torno da literatura na infância também, e são condições aí relacionadas à própria contradição da sociedade moderna, porque a criança tem direito à escola, mas essa escola não tem uma biblioteca, a criança tem direito a uma escola, mas essa escola muitas vezes não tem um professor formado para o trabalho com educação infantil. E nós temos as famílias, muitas vezes, né, que são culturalmente desinteressadas por literatura, por isso não levam a criança à literatura, ou não podem consumir literatura, não podem comprar literatura, devido ali às questões sociais da sociedade brasileira, que é uma sociedade cuja renda, né, ela mal hoje, da maioria das famílias, possibilita ali a compra dos alimentos, enfim, de algumas coisas mais básicas mesmo. Mas continuamos, a partir de Cândido, né, a defender a literatura como algo inalienável, um direito humano, e a literatura infantil nesse esquema, né, ela é vista mais do que nunca também como um direito inalienável da infância e uma forma da criança construir a sua própria personalidade. Pessoal, obrigada por terem acompanhado o vídeo, espero que tenham gostado e obrigada por todos aqui.